Oi pessoal, boa noite. Como estão vocês? Estamos aqui numa noite mais gelada, né? Tá chegando as noites frias. Hoje vamos fazer uma live de pão de forma, bem fácil de fazer, zero glúten, para quem tem alguma intolerância ou prefere simplesmente fazer o consumo de pães sem glúten. Vou aguardar algumas pessoas entrarem e vamos falar um pouquinho sobre esse pão. Muita gente fala sobre o pão sem glúten, né? Muita gente consome produtos sem glúten e hoje vamos falar um pouquinho aqui sobre eles. Algumas pessoas têm dificuldade de digestão, se sentem inchadas, sentem pesadas com o pão tradicional, com farinha de trigo, que é o mais comum que a gente encontra, né? E hoje tem um consumo muito grande de pães sem glúten. Muitas pessoas têm dificuldade em encontrar, é um produto que acaba sendo vendido por um preço bem mais alto, acaba pesando bastante no orçamento. E são pães que, de uma maneira geral, eles são mais maçudos, né? Você percebe que eles são mais pesados, mais secos, eles ressecam mais rapidamente e você acaba perdendo esse pão, né? Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre como armazenar, como preparar esse pão, o porquê que ele fica tão pesado, e eu vou dar uma receita para vocês de um pão de forma bem fofinho, bem fácil de preparar. E ele dura vários dias, não precisa ser congelado, o que acontece com muitos pães de forma sem glúten ou outros pães sem glúten é que há necessidade. Olá, Margarida, que bom que você conseguiu. Um olho aqui na cozinha, o outro na fisioterapia. Um prazer ter você aqui. Eu espero que a sua mãe tenha um pronto restabelecimento bem rápido e que você possa estar comigo aqui em tempo integral. Qualquer dúvida que você tiver, você me chama depois. Vai ser um prazer te ajudar, mas você vai ver como é uma receita muito fácil de fazer. E você vai fazer aí na sua casa, depois você me conta. Então, como eu estava falando, os pães sem glúten, geralmente a orientação é para eles serem guardados na geladeira ou congelados já em fatias, e você vai retirando e vai colocando na frigideira para aquecer ou na torradeira. Esse pão não tem essa necessidade, ele é um pão que a massa fica bem fofinha e você pode deixar ele no armário e utilizando. Ele dura aí uns 5 dias fácil, e você vai usando. Eu vou fazer hoje a receita, vou mostrar para vocês que eu assei, olha. Ele é lindo, é uma massinha bem fofinha, ó. Tá vendo? Ele é bem fofinho, perfumado, cheiro muito gostoso, é um pão de forma bem bonito. E ele é uma forminha pequena. Deixa eu pegar a forminha aqui. É uma forma que eu acredito que deva ter uns 20 centímetros. É uma forminha de bolo inglês. Daqueles bolinhos que a gente encontra, que se comia antigamente. Acho que ainda hoje existem uns bolinhos que se comprava no supermercado. É mais ou menos desse tamanho. Eu prefiro fazer ele pequeno porque aqui na minha casa não é todo mundo que consome o pão sem glúten. Então fica uma opção para quem consome ele sem glúten, tá terminando de comer ele enquanto ele ainda tá bem fofinho, tá com uma textura muito agradável para ser consumido. E aí eu faço um outro pão com glúten para as pessoas que consomem o pão normal e preferem, né? Porque aí pode variar muito com sabor, semente, colocar açúcar, fazer mais salgado com abóbora. E esse é um pão mais para quem quer fazer o consumo sem glúten ou tem essa necessidade. Se você quiser fazer ele maior, você pode dobrar a receita. Aí ele vai dar um tamanho de pão de forma tradicional, aquele que a gente compra no mercado, que tem mais ou menos umas 500 gramas. Você pode simplesmente dobrar a receita, uma receita que ela dá certo quando ela é dobrada, e você pode fazer maior.
Eu tenho a opção, prefiro fazer pequeno. É um pão que você não consegue modelar, é uma massinha que fica mole. Antes de começar, eu vou explicar um pouquinho para vocês rapidamente sobre o glúten, né? O glúten, ele é uma proteína e ele forma que nem se fosse uma rede em cima. Quando a gente faz uma massa de pão, o glúten, ele tem essa rede, né? Como se fossem os dedos entrelaçados. Conforme a gente vai sovando, aquele glúten vai desenvolvendo e ele faz mais ou menos isso. Ele continua entrelaçado, mas ele se desenvolve, ele cresce. Isso faz com que o pão tenha espaço para ele crescer e essa teia que fica em cima, ela segura todo o ar dentro do pão. Então o pão fica bem fofinho, ele consegue ter elasticidade, todas as características de um pão normal. Quando nós fazemos um pão sem glúten, nós não vamos ter essa teia que vai segurar o pão, que vai dar essa estrutura para o pão poder crescer. Então, nós precisamos utilizar algumas farinhas misturadas que elas possam ter todas as propriedades da farinha de trigo. A farinha de trigo é uma farinha que, por ela conter o glúten, ela dá essa estrutura para o pão, ela tem gordura. A farinha de trigo tem proteína, ela dá elasticidade, maciez, ela dá todas as características que o pão precisa. Como nós estamos utilizando uma outra farinha, então nós estamos começando do zero. Então, a mistura que eu vou fazer hoje, eu vou utilizar, eu tô com uma colinha aqui da receita que tá aí para vocês. A farinha de arroz. A farinha de arroz é uma farinha que ela dá estrutura para o pão. Então, o pão, ele vai ter aquela estrutura que ele precisa. Mas você não pode fazer só com a farinha do arroz, porque senão o pão vai ficar muito, muito seco. A farinha de arroz, ela é muito pobre em proteína e muito pobre em gordura. Então, nós vamos colocar a fécula de batata, o polvilho doce, que ele vai trazer aquela elasticidade que a gente vê às vezes no pão de queijo, né? Ele tem aquele puxa-puxa. Então, ele vai trazer um pouco desse puxa-puxa para essa massa. Eu vou usar a farinha de grão de bico, mas ela pode ser trocada por farinhas que tenham gordura também, como farinha de amendoim, que ela tem um preço bem acessível, ou farinhas de oleaginosas. Eu vou utilizar farinha de trigo sarraceno, bem pouquinho, mas ela traz um valor nutricional de proteína muito alto, assim como a do grão de bico. É uma farinha bem bacana para usar, mas caso você não tenha acesso, você pode trocar pela de grão de bico. A farinha de linhaça. A farinha de linhaça, quando ela entra em contato com a massa, ela pega aquela umidade da massa e ela forma que nem uma clara de ovo, né? Ela forma um gel. Esse gel vai ajudar para segurar a nossa massa de pão para que ela fique fofinha, porque nós não temos aqui o glúten que segura. Então a linhaça faz essa função bem bacana. A goma xantana, que ela vai fazer com que a massa fique espessa. É um espessante, né? Ela é um conservante e um espessante. É de origem natural. O açúcar, os ovos, o azeite, que você pode fazer com azeite ou com óleo, caso você prefira. Pode utilizar também óleo de coco, fica um pouco mais pesado, mas também é uma opção. A água, o sal e o fermento biológico, aquele sequinho que a gente compra de pacotinho, tá? Então, vocês têm todos os ingredientes aí na descrição da aula e eu vou iniciar o preparo. Olá, Miriam, boa noite. Darcy Júnior, boa noite, sejam bem-vindos. Esse preparo, ele é feito no peso, então você precisa ter ou comprar uma balancinha como essa. Ela ajuda muito no preparo de qualquer receita que você for fazer. Ela tem um custo bem em conta e eu recomendo todo mundo ter uma balança em casa, principalmente para fazer pães, pães sem glúten ou pães mais especiais, que precisam de uma medida mais certinha do que aquele pão que a gente pode medir em xícaras e ir sovando. Então, recomendo vocês terem a balança e hoje eu vou utilizar ela aqui. Então, vou começar aqui. Deixa eu só retirar isso que hoje não vou precisar.
Então, vamos lá. Colocar aqui, que acho que todo mundo consegue ver. Isso aí. Eu vou colocar os ingredientes todos aqui nessa vasilha transparente para vocês verem. Quando a gente... Boa noite, Nita, seja bem-vinda. Quando a gente vai preparar qualquer receita, a gente acaba fazendo muita sujeira na cozinha, né? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ingredientes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ingredientes. É isso aí. O que acontece? Como essa é uma receita que a gente vai misturar tudo numa vasilha, eu não tenho necessidade de pesar cada um em separado. Eu posso ir pesando tudo já direto na vasilha. Se eu for pesar cada um em separado, que é uma opção, eu vou ter 13 vasilhas pequenas para lavar depois, e mais a tigela grande. Então, eu vou pesando tudo aqui, vou zerando a balança cada vez e vou colocar tudo aqui, assim eu não vou ter um monte de louça para lavar no final da live, tá? E vocês em casa também não vão ter. Então, vamos lá. Qualquer dúvida, vocês vão me perguntando. Ah, a Anitta diz que tem uma balança igual, ela é muito boa. Eu paguei por volta de R$30, e eu uso ela muito. Ela dura, a pilha dela dura bastante. Boa noite, Julene, vamos começar agora. Então, vou pegar aqui os meus talheres e vamos lá. Vou iniciar com 60 gramas de farinha de arroz. Então, vou ligar minha balança. Eu estou utilizando farinha de arroz branca. Você pode fazer com a integral também. A massa fica um pouco mais pesada, mas também é possível. Vamos lá. Isso aí. 60 gramas de farinha de arroz. Se você não tiver farinha de arroz em casa, eu vou ensinar você a fazer. Você vai pegar um pouquinho do seu arroz branco, cru, e vai bater no seu liquidificador. Tem que ser um bom liquidificador. Você bate, passa na peneira e você tem farinha de arroz branca. Não precisa comprar, pode fazer em casa. Mas se você for comprar as outras farinhas, já compra a de farinha branca, ela tem um preço bem acessível. Agora, a fécula de batata. Fécula de batata são 30 gramas. A fécula de batata você encontra em supermercado, nos pacotinhos, umas caixinhas amarelas. Isso, 30 gramas de fécula de batata. A fécula de batata vai dar uma maciez bem bacana para a massa do pão. O polvilho doce são 20 gramas. Vou zerar a balança de novo. Ele é bem levinho. Mais um pouquinho, isso. 20 gramas de polvilho doce. Agora, a farinha de grão de bico. Ela é uma farinha amarelinha, olha como ela é bonitinha. É uma farinha que tem um alto valor proteico. Se você não encontrar, pode substituir pela farinha de amendoim. Você pode bater o amendoim torrado e utilizar. Pronto, você tem farinha de amendoim. Então, vamos zerar a balança. Aqui eu vou colocar 30 gramas. (28) 30 gramas. Agora, a farinha de trigo sarraceno. Farinha de trigo sarraceno, ela é begezinha. Ela lembra a tonalidade da farinha de rosca. É uma farinha super nutritiva. O trigo sarraceno, ele não é trigo. Ele é feito de um vegetal, assim como o trigo, mas ele não tem glúten e é muito saudável. São 15 gramas. 10, 15 gramas. A farinha de linhaça, que ela vai ajudar a dar estrutura. A farinha de linhaça, ela pode ser tanto a dourada, eu tô aqui com a dourada, quanto a marrom. São 10 gramas.
farinha de linhaça, é legal você comprar a linhaça em grão e você triturar ela no seu liquidificador. Faça isso de pouquinho, porque a farinha de linhaça, depois dela estar triturada, ela amarga. Então, faça uma xícara por vez, você vai utilizando e vai batendo mais farinha. Deixa eu ver se tem algum comentário. Cíntia Levi, seja muito bem-vinda. Farinha de linhaça. Agora nós vamos para a goma xantana. A goma xantana é esse pozinho branco que ele tem a aparência do bicarbonato. São 4 gramas. Ela ajuda bastante na textura dos pães sem glúten. Ela é feita através da síntese de uma bactéria. O açúcar, 15 gramas. O açúcar você pode utilizar qualquer tipo. Pode ser o açúcar branco, o açúcar demerara, 15 gramas. Até o açúcar mascavo você pode utilizar. A sua massa vai ficar mais escura, mas não vai interferir de maneira alguma. Agora eu tenho... vou misturar esses ingredientes. Dar uma misturadinha aqui, ó. Todas essas farinhas. Eu vou continuar colocando os ingredientes secos, para depois colocar os molhados por último. Eu vou colocar aqui 4 gramas de sal. Você pode utilizar o sal temperado, sal de Himalaia, sal branco, o que você está habituado a utilizar. Não recomendo a utilização de sal refinado. O sal refinado, ele carrega metais pesados no processo de refino. Então, tenta sempre utilizar um sal marinho, um sal integral, um sal de Himalaia, tá bom? É bem mais saudável e o preço é bem acessível. Fermento, esse daqui não é fermento de bolo. Eu só utilizei a embalagem para guardar, tá? Ó, o fermento de bolo, ele é branco. Esse é um fermento biológico especial para fazer pães. Aqui eu vou colocar 6 gramas. Isso. E vou misturar. Olha aqui. Tem todas as cores aqui de farinha nessa mistura. Você pode fazer várias substituições, mas leve sempre em conta de ter uma mistura boa de farinha. Não fazer apenas com farinha de arroz, porque o seu pão vai ficar mais barato, mas bem mais seco, tá? Aqui eu vou acrescentar um ovo batido. Se você for vegano, você pode trocar por gel de linhaça, que eu já ensinei, acho que na aula de panqueca, se não me engano, ou na aula de bife à milanesa, não me lembro agora. Um ovo, vou colocar 33 gramas de azeite. Caso você queira, pode utilizar o óleo. Vou zerar aqui a balança. E pode também fazer uma mistura dos dois. Isso. Você pode misturar um pouco de óleo com azeite, para o seu pão ter o sabor gostoso do azeite e ficar com um valor um pouco mais acessível. E agora eu vou acrescentar a água. São 125 ml de água. Fermento biológico, ele pode ser o granulado, sim. Margarida, quando você usa o granulado, você tem que multiplicar por 3. Então, aqui na receita são 6 gramas. Você vai utilizar 18 gramas do fermento, tá bom? Quando a gente usa o seco, é sempre 1/3. Essa medida é do seco. Então, você, para usar o granulado, aquele que fica na geladeira, que a gente compra em padaria ou supermercado, você multiplica por 3. E aqui eu vou colocar água, são 125 gramas. Isso, mais um pinguinho. Você pode utilizar, para acelerar um pouco o seu processo, a água morna. Não pode ser quente. Se ela for quente, você mata o fermento e ele não vai crescer.
Então, como nós estamos num dia que está mais frio, você pode utilizar a água morna. O seu pão vai fermentar e crescer mais rápido, tá? Boa noite, Francisquinha, seja bem-vinda. Viviane Nogueira, muito obrigada. Agora eu vou retirar minha balança, que não vou utilizar mais. E eu tô com tudo aqui na vasilha. Olha aqui. Os líquidos. E eu vou misturar. O ovo tá aqui, a água, o azeite, todos os ingredientes secos foram colocados aqui. E agora vou misturar bem. Não precisa batedeira, não precisa liquidificador. E eu vou mostrar uma coisa para vocês já já sobre esse pão. Eu tô misturando com uma colher. Olha a textura que tá a massa. Vou levantar aqui para vocês verem. Olha aqui. É uma massa que ela escorre da colher, mas ela demora um pouco para escorrer. Não é aquela massa líquida. E também não é aquela massa que a gente faz o pão. Se eu for colocar a mão aqui, vou ficar grudada em tudo. É uma massa bem pegajosa, como se fosse uma massa de um bolo. É bem parecida com uma massa de um bolo, com uma textura um pouco mais firme. Pronto. Agora, eu vou pegar a minha forma. Vou pegar o meu pincel. Onde tá? Aqui. Eu vou untar a minha forma com um pouco de óleo ou azeite. Estou utilizando uma forma de bolo inglês. Se você não tiver, você pode utilizar uma outra, mas o seu pão vai ter o formato da forma que você utilizar. Ele não é um pão que ele tem um formato. O formato vai ser do tamanho do que você fizer. Da forma onde você for assar, tá? Então, aqui já tá untada. Agora eu vou enfarinhar. Como a farinha de arroz é a mais barata, então a gente enfarinha sempre com a farinha que é mais barata. Porque é só para enfarinhar mesmo. Então, aqui vou deixar bem enfarinhado. Olha, bem enfarinhada. E agora, eu vou pegar a massa que eu misturei aqui. Eu vou tirar aqui mais pro lado. Eu vou pegar uma espátula. Vou mostrar de novo para vocês a textura da massa. É uma massa que ela vai descansar. Olha aqui. Tá vendo? Eu vou pegar só um pano para enxugar minha mão. Pronto. Aqui. Fiquei lambuzada com óleo. A minha massa tá pronta. Pode assar em forma de silicone, sim. Dá perfeito, Renata. Tá? Em qualquer tipo de forma. Se vocês não... Eu vou dar uma dica para quem não tem a forma. Eu só vou transferir aqui para a forma que vai pro forno. Quero mostrar para vocês que é uma massa que não escorre muito, tá vendo? Ó. Ela é uma massa mais durinha. É uma massa que não vai ser sovada. Não precisa sovar, porque a gente não vai desenvolver o glúten. Quando a gente sova um pão, a gente sova para desenvolver o glúten. Aqui não tem glúten. E não vou colocar farinha suficiente para ele ficar com a textura de um pão normal. Porque se eu fizer isso,
isso vai virar um tijolo. Ninguém vai conseguir comer, gente. É uma massa mole. Vou pegar todo o restinho aqui, ó, e colocar aqui na forma. Deixa eu pegar a colherzinha aqui de volta. Olha, tá vendo? É uma massa mais pegajosa. Eu vou espalhar na forma, que tá bem untadinha e enfarinhada. Se eu quiser acrescentar nessa massa alguns grãos, eu posso acrescentar. Não devo colocar muito grão, porque é um pão sem glúten, então ele não tem a mesma força para crescer que um pão normal. Então, tudo que eu for colocar vai pesar no pão, vai deixar o pão um pouco mais pesado. Então, você quer colocar um pouquinho, pode colocar, mas menos do que você colocaria num pão com farinha de trigo, tá? Prontinho. Vou mostrar pra vocês. A gente alisa assim com uma colher, porque é uma massa mais pegajosa. Tá aqui. Eu espero que ela não caia, porque eu untei muito bem, tá? Agora eu vou sentar aqui um pouquinho que eu vou conversar com vocês. Isso. Deixa eu limpar aqui a forminha. Então, está aqui. O nosso pão zero glúten, fácil de fazer, é um pão de forma para você consumir no dia a dia, tá? O que a gente vai fazer agora? A receita está pronta. Agora, nós vamos colocar essa massa de pão para crescer. Vamos pegar um paninho limpinho, vou cobrir a minha massa e vou deixar ela crescer até ela dobrar de tamanho. Você veja, ela tá mais ou menos na metade da forma. Ela vai chegar quase até em cima. Ela não cresce tanto quanto um bolo, um pão que tem glúten, mas ela vai crescer, tá? Então, eu vou deixar ela coberta num lugar quente, um lugar que esteja quentinho. O que é legal você fazer para acelerar esse processo de crescimento do seu pão, para você não ficar esperando muito. Nesses dias mais frios, tudo que é de crescimento, pães, pão doce, essas receitas que vão fermento biológico, elas demoram mais para crescer, porque o dia está menos quente. Uma das dicas é você utilizar sempre o líquido morno. Não pode ser quente, gente. Se você fizer com líquido quente, você mata o efeito do seu fermento e o seu pão não vai crescer. O que quer dizer um líquido morno? É um líquido que você mergulha a mão dentro e você consegue ficar. É aquela temperatura que a gente fala de mamadeira de bebê, que a gente pingava aqui na mão e a gente sentia morninho. Essa é a temperatura morna. Isso acelera o processo, porque o calor do líquido vai fazer com que o seu pão cresça mais rápido. Uma outra dica, quando você começar a preparar essa receita, você pode ligar o seu forno, deixar ele uns 2, 3 minutos e aí você desliga. Quando a receita estiver pronta, tudo misturado e o forno desligado, você cobre e leva no forno. Aquele ambiente vai estar morninho e vai reduzir bastante o tempo de espera para o seu pão crescer. Ele vai crescer rápido. A Renata estava perguntando se pode utilizar forma de silicone. Pode utilizar forma de silicone, forma de alumínio, a forma que você tiver. Se você não tiver, você só tem uma forma retangular grande ou você tem uma forma de buraco no meio, o que você vai fazer? Não vai fazer o pão? Imagina, vamos dar um jeito aqui, né? A ideia é a gente fazer com o que a gente tem em casa. Você pode montar com o papel manteiga. Você monta, tá? Prende com fita adesiva ou com fita crepe, monta uma caixinha, coloca o seu pão dentro, unta em farinha, tudo normal. E pode fazer também no papel alumínio. Você faz essa caminha do tamanho que você vai querer o seu pão, né? E você coloca dentro. E aí você vai poder assar ali e pode até guardar nessa própria embalagem. Funciona super bem para quem não tem a forma de bolo inglês.
Mas se você for começar a fazer pães em casa, é sempre legal você estar adquirindo essas formas. Elas têm um valor acessível, você encontra fácil pela internet, agora que a gente está fazendo muitas compras pela internet, né? E você vai utilizando aí para você fazer os seus pães. Antes de eu cortar o pão para mostrar para vocês, eu vou passar um paninho aqui. Eu quero mostrar para vocês que nós utilizamos, vou contar de novo porque eu acho que eu contei o título. Farinha de arroz, farinha de batata, polvilho doce, farinha de grão de bico, farinha de trigo sarraceno, farinha de linhaça, goma xantana, açúcar, ovo, azeite, água, sal marinho e fermento. São realmente 13 ingredientes. O que eu teria aqui agora? Eu teria 13 vasilhas para lavar, mais a vasilha grande onde eu misturei tudo. Como eu fiz tudo pesando e zerando a balança, eu só tenho essa vasilha, gente, para lavar. Eu não vou passar a noite na boca da pia. Eu vou só lavar essa vasilha, olha, a colher, a espátula que eu usei para misturar e retirar daqui. Então, a sujeira também foi pouquinho, porque a gente está em casa, muita gente está trabalhando, cuidando dos filhos da casa ao mesmo tempo, e a gente precisa de receitas práticas, não quer lavar muita louça. Então, é só isso que vai ficar para lavar. Vou deixar aqui de ladinho. A única vasilha que eu sujei além dessa foi a do ovo, né? Eu prefiro dar uma batidinha no ovo para colocar ele sempre já batido para ele misturar melhor. Boa noite, Maísa, querida. Tudo bem? Você tá em São Paulo? Depois me conta as novidades. Agora eu vou mostrar para vocês o nosso pão zero glúten. Eu vou pegar ele na mão para mostrar para vocês. Olha que lindo. Ele dá uma douradinha por cima. Se você quiser, eu não fiz, mas se você quiser, você pode pincelar com um pincel um pincel, tá? Você pode pincelar óleo, você pode pincelar um ovo batido, colocar gergelim por cima, se você gostar. Se você não tiver o pincel, você pode molhar a mão e dar batidinhas nele, porque é uma massa mais pegajosa. E você consegue fazer com que ele fique mais douradinho, tá bom? Eu fiz ele ao natural para vocês verem. Ele é um pão, olha, que ele é bem fofinho, ó. Tá vendo, ó? Ele não é um pão maçudo. Eu vou cortar aqui no prato, tá caindo um pouquinho de farinha, ó. Que ele foi bem enfarinhado. E olha, ele dá uma porção boa. Se você tiver uma família grande ou consumir muito pão, é só dobrar os ingredientes, tá? Eu vou cortar ele aqui pra mostrar pra vocês. Vou cortar aqui a ponta. Dá pra ver? Dá. E vou tirar uma fatia. A textura dele é bem bacana, olha. Ele é bem fofinho, ó. Ele não é aquele pão que a gente compra que ele é seco, que ele é duro. Muitos pães sem glúten que a gente compra, eles são muito duros. Por quê? Se utiliza muita farinha de arroz para preparar, porque é o ingrediente mais barato da receita. Quando você faz essa mistura de farinhas, onde você tem a farinha que dá uma estrutura, a farinha que traz gordura, a farinha que traz proteína, você fica com esse tipo de massa, olha. Aí dá com vontade de comer, né? Vou mostrar ele aqui como ele é dentro. Olha aqui. É um pão bem bonito. Você pode, olha, essa parte da pontinha, você pode armazenar ele dessa forma, num saquinho plástico, para ele não perder a umidade dele para o meio ambiente. Então, assim que ele esfriar, 100%, é interessante você tá guardando ele num saquinho plástico, porque ele vai sofrer menos desidratação e ele vai permanecer fofinho por pelo menos 5, 6 dias, até uma semana, tá? Colocando ele num lugar seco
e bem fechadinho. A Renata tá perguntando se a receita escrita está disponível. A receita está no título da live. Eu coloquei todos os ingredientes. Caso você não consiga achar ou não apareça para vocês, eu vou ver no final da live. Se não aparecer, eu coloco nos comentários. E quem tiver alguma dúvida pode me chamar. Agora, nós vamos para a melhor parte, né, gente? Qual a graça da gente preparar tudo isso se a gente não vai comer? Tem que comer. Comer é bom demais. Então, eu separei aqui uma geleia de damasco, que eu gosto bastante. Deixa eu virar um pouquinho assim para vocês verem. Olha, gente, eu vou passar aqui no pão. A minha amiga Miriam Baraldi tá acompanhando a live. Ela não gosta de damasco. Mas para ela tem geleia de goiaba, que ela gosta bastante. Eu faço uma geleia de goiaba branca que vai muito bem com esse pão. Não sei se alguém aqui já comeu geleia branca. É muito gostosa e ela surpreende porque ela é branca. Tá todo mundo esperando aquela geleia avermelhada. E aí você chega com uma geleia branca, a pessoa não sabe o que que é, né? Olha só, que fofura. Olha, é molinho. É muito bom, gente. Muito gostoso. É um pão que você pode ter para o seu consumo do dia a dia. Você pode fazer ele à noite. Ele demora agora, em média, 1 hora para crescer. Porque o tempo está um pouco mais frio. Coloque sempre água morna para ganhar um tempinho. Você assa e de manhã, quando você acordar para o café da manhã, você já tá com o seu pão. Você vai ter aí, em média, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... mais ou menos fatias grossas, como essa que eu cortei, que acho que ela tem 1,5 cm, ó, ela dá quase 2 dedos meus. Você vai ter em média de 12 a 15 fatias de pão. Então é um pão que dá um rendimento bom. Ele é um pouco mais baixo, todos os pães que são sem glúten, eles não têm aquela altura grandona dos pães convencionais, porque não tem aquela estrutura da farinha de trigo, mas eles ficam muito bons. A Julene tá dizendo que é o golpe baixo. Julene, eu vou dar mais uma mordida especialmente para você, olha isso. Tá muito gostoso, Julene. Faz aí na sua casa. Depois você me fala se você gostou. Eu vou pedir para quem fizer a receita, puder enviar para mim ou postar aqui na página que fez, o que achou, se agradou a família. É um pão bem bacana para fazer, porque temos várias pessoas hoje com intolerância ao glúten, por vários motivos diferentes, uma dificuldade de digestão, uma fermentação, a doença celíaca. Temos também as pessoas que estão fazendo dietas restritivas ao glúten, seja por emagrecimento ou por alguma opção de vida, né? Então, é um pão bem legal para você fazer. Você vai se surpreender, porque depois de 4, 5 dias ele ainda permanece fofinho. Mas não esqueça, guarde sempre no saquinho bem fechado, tá bom? Você vai ter um pão bem bacana para usar aí durante a sua semana. Olá, Vládia, acompanhe a receita ali no comecinho e todo o passo a passo. Maldade, Francisquinha, fico contente que você tenha gostado, Julene também. Façam, depois manda a foto para mim. Espero que vocês tenham adorado. Desejo uma ótima noite. Agradeço a todos por estarem aqui comigo. E quinta-feira tem mais receitas aqui na Cozinha da Ariela. Muito obrigada. Um beijo enorme a todos.